Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai resolver um exercício sobre mecânica dos fluidos envolvendo manometria. Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir o nosso vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se porventura os nossos vídeos são relevantes para você, têm te ajudado, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal. E além de nos ajudar se tornando membro, você também tem acesso a materiais exclusivos, como aulas de mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, vibrações mecânicas e por aí vai. Já são mais de 500 vídeos exclusivos, né? Então fica aí o convite, caso assim você deseje ajudar. Bom, sem mais delongas, né, vamos aqui ao exercício. E o exercício diz o seguinte: calcular a leitura do manômetro A na figura, né? Então nós temos essa figura aqui, e aonde eu tenho aqui o peso específico do mercúrio, né, do Hg, que seria aqui, né, no manômetro aqui em U, 136.000 newtons por metro cúbico. Bom, antes da gente começar a resolver o exercício propriamente dito, é interessante a gente fazer a revisão sobre alguns conceitos. O primeiro conceito é referente aos manômetros de Bourdon, que são esses aqui. E o meu objetivo é saber qual que seria a leitura desse manômetro, manômetro A aqui, né? O manômetro de Bourdon, ele internamente, né, a parte interna dele, que é o que funciona de fato, né? Ele tem um mecanismo assim, parece não chega a ser um círculo, né? Mas ele é um tubo achatadinho assim. Ele não é circular, né? Então esse tubo, se a gente for olhar a seção dele aqui, ele é uma seção achatada, assim, oval, né? Ovalada, digamos assim. E aqui, quando eu tenho a pressão, né, daquilo que eu estou medindo, né? Então quando a pressão atua aqui, esse componente ele tende a abrir, né? Ele tende a ficar mais aberto, né? Então, digamos assim, ele com a pressão, ele vai vir para essa posição aqui, né? Não sei se é nessa, né? Estou exagerando para exemplificar, obviamente, né? Então ele sai dessa posição e vai para aquela posição ali. E daí, né? E daí que quando ele faz esse movimento, eu tenho no manômetro de Bourdon, eu tenho aqui um mecanismo, aqui, né? Grudado nele, vamos dizer assim, né? Nessa ponta, através então um sisteminha de engrenagens que vai fazer o ponteiro mudar para mais ou para menos, né? Então quando ele se movimenta para lá, né? O ponteiro, né, nesse caso aqui, faria esse movimento. Por isso que tem um sisteminha aqui para converter, né, o movimento para a direita e fazer o ponteiro vir para a direita também, né? Então, o que acontece, né? Quando eu tenho essa medição aqui, eu tenho que pensar em duas coisas. Primeira coisa é que aqui em cima, ou na parte externa, digamos assim, do manômetro de Bourdon, eu tenho uma determinada pressão atuando, né? Numa medição convencional, que nem essa aqui, que eu estou, né, com o manômetro voltado para o ambiente externo, ou seja, para a atmosfera, quem vai estar atuando aqui é a pressão ATM. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo uma medição através do manômetro de Bourdon e eu tenho a pressão atmosférica, e como a gente já comentou em aulas anteriores, a gente pode trabalhar, né, ou é mais comum a gente trabalhar com pressão que a gente chama relativa. Relativa barra efetiva barra manométrica. Então, quando eu estou fazendo a medição com o manômetro de Bourdon, já subentende-se que eu estou trabalhando com pressão relativa. Nesta situação, digamos que esse manômetro esteja marcando aqui 10 bar, né? Então, nesta situação de 10 bar, é 10 bar manométrico ou relativa. Se eu quisesse saber a pressão absoluta, né? A pressão absoluta vai ser a pressão manométrica mais a pressão atmosférica. A gente tem aulas, né? Dá uma olhada na playlist de mecânica dos fluidos que a gente tem aulas, se você tiver dificuldade nisso, né? A gente tem aulas nesse sentido, né? Desse tema. Aí vem a pergunta que não quer calar. E daí, né? E eu com isso? Voltando aqui para o nosso exemplo, eu tenho esse manômetro que está aqui dentro. Então, quando eu tenho a atuação da pressão do ar que está marcando aqui, né, essa pressão do ar vai entrar aqui no manômetro e vai fazer ele se deformar, como eu mostrei agora há pouco, eu tenho do outro lado também ar aqui nesse problema, atuando no sentido de fechar.
Então, né, nessa segunda situação, vou até mudar de cor aqui, nessa segunda situação já não é mais pressão atmosférica que age. Qual a pressão que vai agir aqui? É a pressão do ar. Então a medição que o manômetro vai fazer, esse manômetro aqui, amarelo, ele vai fazer ele vai medir a pressão, eu vou chamar aqui de lado A e lado B para ficar mais fácil, né? Ou melhor, né? Aqui é A e lá é B. Então vamos alterar aqui. Ele já está marcando o A aqui, né? Então, o que vai acontecer? Aqui vai ser B. Então, a medição desse manômetro, né, a medição do manômetro A vai ser, vou colocar Mzinho aqui, vai ser a pressão do ar B, que tem de fazer ele abrir, que nem eu mostrei aqui, ele tem de fazer essa abertura, menos a pressão do ar na região A. Por que disso? Porque a pressão aqui do ar na região A, né, eu estou chamando aqui de A, ele vai tender a fechar o meu manômetro, né? Então, ou seja, enquanto a pressão interna tende a fazer o mecanismo abrir, eu tenho essa pressão do fluido, né, do ar, no caso, na região A, tentando fechar. Então, quem for maior vai vencer, né? Então, eu tenho que trabalhar nesse sentido. E esse é o bizu desse problema, né? Então, esse problema, se eu não tiver isso em mente, eu vou errar, né? Basicamente é isso que acontece. E aí vem uma pergunta, não quer calar, né? Existe alguma situação prática aonde eu tenho isso acontecendo? Não é muito comum, mas existem. Existem situações que você tem um ambiente pressurizado e dentro desse ambiente pressurizado você tem que medir a pressão, né? Então, nessa situação, você está medindo uma pressão diferencial entre a pressão do seu sistema, de uma máquina, por exemplo. Eu posso citar como exemplo um laboratório de metrologia, ele é levemente pressurizado. Você não vai ter diferença significativa nesse exemplo de um laboratório de metrologia, mas acontece, né? A pressão lá dentro está um pouco maior do que a pressão de fora, né, do ambiente. E se eu tenho uma máquina fazendo uma medição qualquer de pressão, por exemplo, ele vai estar medindo a diferença de pressão do meu sistema, da minha sala e do meu sistema propriamente dito, né? Então eu tenho que ter esta questão em mente. Voltando aqui então, o que nós temos que olhar para essa figura aqui, e a gente tem que fazer o mesmo caminho do manômetro, quando a gente tem vários ramos, né? É a mesma coisa que vai acontecer. Então o que acontece? Um outro ponto importante também, veja que aqui dentro da região, vou até mudar aqui, deixa eu voltar aqui para o grandão. Veja que na região aqui que eu tenho interna aqui, note que eu não tenho indicação de tamanho, de altura, né? Como eu tenho aqui no caso do mercúrio. E por que eu não tenho, né? Isso é um detalhe que a gente aborda também lá na parte teórica, que a pressão, no caso de gases, elas não variam significativamente. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que um metro, por exemplo, 10 metros de coluna de gás não vai alterar a pressão significativamente, né? Então, digamos num sistema industrial, né? Se você tem, por exemplo, um reservatório desses, um reator, né, que é muito comum em indústrias químicas, que tem, sei lá, 10 metros de altura, nesse caso, 10 metros de coluna de ar, que se tiver lá dentro, não vai fazer muita diferença em termos, né, o peso específico é tão baixo dos gases, de um modo geral que eu estou falando, né, que a variação da pressão dentro do sistema por conta da coluna de gás, vamos dizer assim, ela pode ser desprezada. Um exemplo que não pode ser desprezado é a própria pressão atmosférica. A pressão atmosférica nada mais é do que uma pressão de gás sobre a nossa cabeça, né? Só que é uma quantidade muito grande, né? A atmosfera ela é bem grande, né? Uma coisa de quilômetros, né? Que você tem de gases e aí isso vai impactar, né, na pressão, que é tanto que nós temos a pressão atmosférica agindo sobre nós. Mas nos sistemas não, por isso que nesse caso aqui eu não tenho indicação. O que significa isso? Que neste manômetro aqui, no A, como eu comentei, o manômetro aqui A, ele vai ler a pressão do ar aqui na região B. Eu estou suponhando que ela é maior, mas eu não sei, a gente vai descobrir isso ainda. Menos a pressão aqui do ar. O que eu tenho que ter em mente é
que tem uma pressão menos a outra, não é uma pressão mais a outra, né? Então, enquanto a pressão aqui do ar do lado B, ele tende a fazer aumentar, né? Eu tenho a pressão aqui do lado A, tentando fazer ele diminuir, né? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que considerar, que a pressão no manômetro A vai ser a pressão no lado B, eu estou achando que é maior, mas não significa que é, menos a pressão no lado A. Como é que eu vou saber se eu estou acertando isso? Bom, se na hora de calcular a diferença, eu fazer o manômetro aqui, der uma pressão negativa, significa que a pressão A é maior do que a pressão B, simples assim, né? Então é só inverter, né? Então se a medição do manômetro A for negativa, né? Então seria esta situação. Bom, outro ponto aqui qual que é a pressão, então, aqui no lado B? Como eu disse, se aqui nesse manômetro de fora está marcando 10 kPa, então significa que a pressão que eu estou chamando de B, ela vale 100 kPa. E isso aqui é a mesma coisa que 100 vezes 10 a terceira Pascal. Então, essa seria a pressão que nós temos no lado. Então, anotando aqui, a minha pressão B, que eu chamei de B, vai ser 100 mil Pascal. Bom, esse é um dado importante que nós temos. Agora a gente precisa achar quanto que é a pressão aqui em A. Então tá aqui, eu estou olhando na figura pequena aqui. Qual que é a pressão em A? Aqui acontece, né, deixa eu pegar o grandão aqui acontece a mesma questão, né? Eu tenho a coluna de ar aqui dentro, né, na região A, que eu estou chamando aqui de A, né? Existe uma pressão aqui, mas essa coluna de líquido eu posso desprezar, a coluna de gás, aliás, eu posso desprezar em termos de pressão. Então o que vai acontecer? Eu tenho esse manômetro aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a manometria neste manômetro, que seria esse manômetro aqui, né? Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui de lado. Então, vou até fazer outra página, vou fazer a manometria desse lado aqui. O que vai acontecer então? Eu tenho aqui nesse lado pressão atmosférica. Pressão atmosférica para efeito efetivo, zero. Então, zero. Bom, cheguei nesse ponto aqui. Eu vou descer 15 centímetros. Descer 15 centímetros é mais. Mais o que? 15 centímetros. Só lembrando, né, vou anotar aqui a fórmula, né, que pressão é gama vezes H. Né? Então, vou até colocar na sequência ali. Eu vou escrever literal primeiro, né, para a gente não se perder aqui. Então vai ficar gama do mercúrio vezes a altura que foi indicada lá, o H. Bom, cheguei nesse ponto aqui. Nesse ponto, ou melhor, cheguei nesse ponto aqui. O que acontece? Eu estou dentro do mesmo líquido, é o princípio de vasos comunicantes, a gente até fez um vídeo recentemente. Então, nessa situação, a pressão aqui é a mesma. Cheguei nesse ponto. Esse ponto aqui é a pressão que vai reinar, digamos assim, todo no lado A. Então, aqui nada mais é do que a pressão em A. Então, a pressão em A vai ser igual ao peso específico do mercúrio, que é 136 mil, vezes a altura de mercúrio, 15, vezes 10 a menos 2, né? Lembrando que, né, nós temos ali a altura igual a 15 centímetros, e a gente tem que transformar isso para metro, que é 15 vezes 10 a menos 2 metros. Né? O cent vale 10, eu divido por 100, né? Que eu posso escrever 10 elevado a menos 2. Bom, agora eu consigo calcular a minha pressão A. A minha pressão A, então, portanto, né? Deixa eu só fazer o cálculo aqui, que eu não fiz ainda. Então vai ficar 136 mil, 15 vezes 100 divide. Então está dando uma pressão de A, está dando 20.400 Pascal. Deixa eu só ver se eu peguei o valor certo, né? 136 mil mesmo, então está correto. Então eu tenho aqui a pressão em A, também é um ponto, é um dado importante. Bom, consequentemente, o que eu faço agora, né? Eu tenho a pressão em A, eu tenho a pressão em B, agora é só fazer a conta final. Então a conta final, né, a pressão lá no manômetro A, vai ser igual à pressão em B, 100 mil, menos o que eu acabei de calcular, 20.400. Consequentemente, a pressão do manômetro A
100.000 menos 79.600 Pascal. Se eu quiser escrever em quilopascal, como foi dado, né, em quilopascal, só dividir por 1000, então 79,6 quilopascal. Então veja que é um exercício extremamente simples em termos matemáticos, porém o que pega é o conceitual. Se você não souber, né, o mecanismo, o funcionamento do manômetro de Bourdon, né, se você não souber como que ele funciona, você não calcula, né, você não vai saber montar a equação, que é extremamente simples, mas o conceitual, né, se não souber o conceitual, não dá. E o outro ponto do exercício importante é que você precisa lembrar que a variação de pressão de uma coluna estática de gás, ela pode ser desprezada para a maioria dos sistemas industriais, né? Eu tenho uma coluna bem baixinha, bem pequena, comparado com a pressão atmosférica, por exemplo, né? Isso para a maioria dos gases, né? Então, se você, numa primeira aproximação, se você não tiver o peso específico, mas se você tiver o peso específico, basta calcular, né? Mas de um modo geral, né? Didaticamente, a gente acaba desprezando. Beleza, pessoal? Agora eu quero saber de você o que você achou do vídeo, né? Se gostou, compartilha, dê um joinha, deixa no comentário aí o que você achou. E se tiver alguma sugestão de tema também, fica à vontade. Beleza? Um abraço e até a próxima.